Gurizada, envelhecimento da coluna vertebral. Já pararam para pensar, para analisar como é que ocorre? Quais são os fatores que ocorrem, que modificam, o que modifica na coluna vertebral com o envelhecimento? É o que nós vamos ver na videoaula de hoje, tá? E nós podemos começar analisando o núcleo pulposo, que tem uma consistência semelhante a uma da uma gelatina e 90% de água, super hidratado. Essa hidratação corresponde aproximadamente aos 20 anos de idade. Rapaz novo, jovem. Ao longo dos anos da vida, essa hidratação do núcleo pulposo ele tende a diminuir. E ir desidratando, como nós estamos vendo aqui, vai diminuindo a altura do núcleo pulposo. E quem dá altura ao disco, vejam bem, aqui é os 50 anos de idade. Isso é uma média, né? Todos são valores médios que nós estamos vendo aqui. Quem dá altura ao disco entre os corpos vertebrais é o núcleo pulposo. Então, a hidratação, a desidratação crônica em função da idade, é um processo natural do envelhecimento, vai aumentando, vai diminuindo o espaço discal, vai diminuindo o espaço entre os corpos vertebrais. E isso tem algumas implicações. Eu diria que não algumas, mas várias implicações. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que analisar. Aos 60 anos, por exemplo, o núcleo pulposo que nós vemos aqui, ele tem uma taxa média de 70% de água, o que era, aos 20 anos, 90% de água. Vejo que essa desidratação crônica natural e normal do envelhecimento faz uma diminuição do espaço discal, um abaulamento do disco intervertebral. Esse abaulamento pode vir a gerar outras condicionantes. A primeira condicionante que nós estamos vendo aqui é a altura do disco. Vejam bem, quando faz o abaulamento e diminui, vou parar aqui, nós temos uma diminuição do espaço discal e isso vai limitar as ADMs, vai diminuir as amplitudes de movimento. Ao mesmo passo que isso ocorre, então veja, aos 20 anos com o núcleo pulposo hidratado normalmente, né, normal, nós temos um espaço aqui, um forame para a raiz nervosa, em todo esse espaço aqui, considerando o verde também, porque o disco, o núcleo pulposo tem esse tamanho e o corpo vertebral superior, a base inferior do corpo vertebral superior é essa aqui. Consequentemente, o forame para a raiz nervosa é todo esse espaço, incluindo o processo verde aqui, o espaço em verde, a área em verde. Quando há um envelhecimento e uma desidratação crônica do núcleo pulposo, uma diminuição do espaço discal, um achatamento discal e um abaulamento, percebam que o forame para a raiz nervosa, que era todo esse espaço, ele decai para somente esse espaço em vermelho. Então, é mais um processo que vai acontecendo com o envelhecimento. A diminuição do forame para a saída do ramo nervoso. E aí vocês já podem começar a pensar em situações que vão ocorrer ou tendem a ocorrer com maior frequência a partir disso. As apófises articulares posteriores do pilar vertebral posterior sofrem maior carga de compressão devido a esse achatamento do disco intervertebral também. Então vejam bem, essa desidratação do núcleo pulposo gera abaulamento no disco, gera diminuição da ADM, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui em extensão, flexão, rotações ou flexões laterais, inclinações laterais, diminui o forame para a raiz nervosa. Vocês vão ver que depois sofrem outros processos que podem diminuir o forame para a medula espinhal e projeta mais carga nas apófises articulares posteriores. Tudo isso em função de um processo natural, normal, de envelhecimento da coluna vertebral. Outro processo é que os anéis fibrosos, que são fibroelásticos, representado aqui em verde, que nós começamos a perceber? Começam a ocorrer rupturas desses anéis fibroelásticos, em torno de 20 a 30 anéis fibroelásticos, eles começam a sofrer rupturas. Essas rupturas diminuem a capacidade desses anéis fibrosos de conterem o núcleo pulposo no seu centro. Vejam bem, as rupturas dos anéis fibrosos, o núcleo pulposo relativamente no centro, não é exatamente no centro, e aí não consegue conter aquele aspecto gelatinoso do núcleo pulposo, ele começa a migrar para várias regiões, inclusive regiões que podem pressionar ou raiz nervosa ou a própria medula espinhal, devido ao achatamento do disco. E tende a projetar um achatamento do disco ainda maior. Tá? Esses são processos do envelhecimento normal que podem ocorrer. Agora vejam bem aqui. O que está descrito aqui em cima pode ser agravado ou minimizado por alguns fatores. Vejam bem, o peso do indivíduo. Se o indivíduo mantiver ao longo da sua vida um peso normal, tende a minimizar aqueles problemas que eu citei até então.
o estilo de vida, o modo de vida dessa pessoa e a atividade física. Então, como essa pessoa se comporta até posturalmente, se ela trabalha muito sentada ou não, que projeta mais carga sobre a coluna, tem vários aspectos que nós temos que analisar que podem contribuir favoravelmente a minimizar, a mitigar os efeitos deletérios da idade sobre a coluna vertebral ou podem potencializar os efeitos deletérios sobre a idade. Então, o controle do peso é um aspecto importante ao longo da vida. A forma com que o indivíduo utiliza a coluna vertebral, tendo os cuidados técnicos, tanto no exercício como no dia a dia, para levantar um peso do solo, não trabalhar muito tempo sentado, a cada 50 minutos poder levantar, aliviar um pouco, fazer posição de Fowler para aliviar, por exemplo, pressão em disco, são condicionantes do modo que o indivíduo vive que pode, como eu disse, mitigar ou potencializar os processos crônicos do envelhecimento na coluna vertebral. E vejam bem, a atividade física, o indivíduo ser fisicamente ativo, isso é positivo, é biopositivo. Principalmente exercícios físicos adequadamente prescritos e adequadamente executados por um profissional de educação física. Manter a atenção sobre as curvaturas da coluna vertebral, então monitorarmos as curvaturas da coluna vertebral, uma boa postura ao longo da vida, e para isso nós sabemos que uma boa flexibilidade, bom tônus muscular são fundamentais nessa questão. Na mulher tem ainda um aspecto da menopausa que tende a agravar tudo que nós comentamos até então com relação ao envelhecimento da coluna, e há sempre, não podemos destacar a herança genética. Algumas pessoas são mais propensas, outras nem tanto a esses aspectos, mas eu acho que muito aqui é de como a pessoa pode ter cuidados também relacionados ao longo da vida com o envelhecimento da sua coluna, né? E aqui nós vemos de novo uma vértebra, corpo vertebral, pilar posterior, uma unidade funcional da coluna vertebral, formado por duas vértebras e um disco intervertebral já comprimido e abauluado pelo processo de envelhecimento. E vejam bem, as vértebras também tendem, com o processo de envelhecimento, sofrer esse acunhamento que nós estamos vendo aqui. Elas tendem a projetar internamente ou para o centro essa parte frontal anterior do corpo vertebral, formando uma espécie de um acunhamento. Eu vou rodar o vídeo agora aqui, a gente vai ver que isso vai ter um efeito mais expressivo depois com a configuração anatômica da coluna vertebral. O que nós estamos vendo aqui é um outro processo que tende a acontecer com o envelhecimento, que são os osteófitos marginais, que também limitam as ADMs de movimento e prejudicam bicos de papagaio, né? Comumente o pessoal coloca. Isso é uma tendência relativamente natural de ocorrer na coluna vertebral no processo de envelhecimento, que é isso que nós vimos nessas projeções dos corpos vertebrais. Só que, além disso, essas projeções irregulares ósseas tendem a ocorrer também nas apófises articulares, limitando ainda mais o movimento da coluna vertebral, porque nessa região as apófises articulares também guiam os movimentos de uma unidade funcional, de uma vértebra sobre a outra. Essa erupção, vamos dizer assim, desenvolvimento ósseo irregular, ele também tende a ocorrer no forame da raiz nervosa, diminuindo ainda mais o forame da raiz nervosa e, como nós estamos vendo aqui na animação, podendo comprimir essa raiz nervosa e aí gerando dores de herniação. É uma forma, não especificamente do disco intervertebral, mas uma forma de redução do forame da raiz nervosa, pressionando uma raiz nervosa, gerando dores muito semelhantes ou iguais à herniação. Então, vejo que isso tudo é um aspecto ósseo que ocorre, aqui ocorrendo essa proliferação óssea irregular em direção à medula espinhal, isso aqui é mais raro, não é muito frequente. Na raiz nervosa é mais frequente porque o forame da raiz nervosa é menor, aqui o forame é maior. Pode ocorrer aqui para a região posterior? Pode também, não é o mais frequente, mas pode ocorrer. Mas vejam bem que o indivíduo, quanto mais idoso, maior a sua tendência de ter dores semelhantes à hérnia ou de herniação, diminuição da amplitude de movimento, diminuição da sua estatura, acunhamento dos corpos vertebrais, que tem uma influência muito grande sobre a postura, que é o que nós vamos ver agora, as linhas de força do osso, as capacidades ósseas de sustentar cargas axiais vão se modificando ao longo do envelhecimento e o acunhamento da coluna vertebral tende a ocorrer. Agora, no vídeo, ele vai mostrar em maiores detalhes, e isso tem um impacto muito grande sobre a postura, principalmente sobre a cifose torácica. Chamo a atenção agora aqui, eu vejo com um bonequinho mostrando a hipercifose. Aqui, o clássico do acunhamento dos corpos vertebrais torácicos. Esse acunhamento de uma única vértebra
somado ao acunhamento de outras vértebras torácicas, leva a uma hipercifose torácica, que é o que nós estamos vendo agora aqui no conjunto da obra. Vejam bem, vai gerando o acunhamento, vejo que o disco já está desidratado, o núcleo pulposo já está com um espaço discal, uma altura discal diminuta, e isso tudo leva, então, a uma hipercifose estrutural. Isso aqui é uma hipercifose estrutural. Não é uma demanda de alongamento que vai resolver, não é uma demanda de treinamento e fortalecimento muscular que vai resolver. Isso aqui é uma questão óssea, que o que se faz é tanto a flexibilidade quanto o fortalecimento para manter essa questão e impedir que agrave o quadro. Mas retornar esse quadro é impossível porque nós temos aqui uma questão óssea estrutural. Então, essa é uma hipercifose estrutural gerada pelo processo de envelhecimento. Lembrando que controle do peso, exercício físico, a genética tem um peso nisso. A forma com que a pessoa cuida da postura ao longo da sua vida vai ajudar muito em amenizar ou piorar, potencializar o quadro. São aspectos muito importantes. Atividade física razoável, controle do peso ao longo da vida, permanecer com as curvaturas da coluna vertebral sempre que possível adequadamente produzidas no dia a dia. Então, alguns cuidados posturais ao longo da vida vai ajudar. E aí entra nosso trabalho como profissionais de educação física, certo? O vídeo de hoje foi relativamente longo, porque precisava para nós podermos analisar com maior detalhamento alguns aspectos do envelhecimento da coluna vertebral. Toquei aqui uns aspectos bem rápidos. Comenta aqui embaixo para nós o que tu achou desse vídeo e o que que isso impacta no nosso trabalho junto, por exemplo, ao indivíduo idoso, e o que que isso impacta também com o indivíduo de meia idade que se aproxima da terceira idade, o que ele pode fazer, como nós podemos proceder como profissionais de educação física para melhorar, manter a condição desse indivíduo e amenizar os efeitos deletérios normais do envelhecimento, que podem ser amenizados ou potencializados. Lembrem sempre disso. E a função do profissional de educação física é bastante importante nesse aspecto. Comenta aqui embaixo o que que vocês acharam do vídeo e como vocês podem, ao assistir o vídeo e os comentários que eu fiz, impactar melhor um treinamento físico para os nossos clientes. Lembrando que esse vídeo é da Universidade de Lyon, eu vou deixar também o link aqui embaixo, do canal do YouTube da Universidade de Lyon para que vocês possam acompanhar o trabalho. Tá ok, gurizada? Valeu por hoje, muito obrigado, tamo junto, até a próxima.